Academia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Magic Makers, o podcast. Eu sou Joyce Ferreira. E eu sou Camila Moretti. E antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, que é um convidado bem especial, eu quero falar que nós também estamos com um patrocinador muito especial agora, né, Camila? Estamos! Nossa, e assim, o patrocinador é incrível e a gente já utiliza nas nossas agências, né? Total. Então a gente pode falar com muita propriedade. Com muita propriedade, que é a Hero Seguros. E a Hero, para você que é agente de viagem que ainda não ouviu falar sobre a Hero, ela é uma insurtech que usa tecnologia para oferecer seguros personalizados e sem complicação. Porque a gente, como agente de viagem, é o que a gente quer, né? É vender um produto bom e fácil de vender, né, Camila? E é bom quando a gente usa também. Eu utilizei agora a Hero na minha última viagem. Acho que todos os 4 países que eu passei, eu acionei o seguro. E foi bom? Maravilhoso. Porque tem a parceria com o Albert Einstein. Sim, telemedicina do Albert Einstein. Gente, qual é a seguradora que te oferece isso? Então, a Hero, ela vai atuar aí para que você entenda melhor como uma Managing General Agent, que é uma MGA. O que significa isso? Ela é a representante, né, a empresa que vai ser a MGA da Generali Brasil. E a Generali é uma das maiores seguradoras do mundo. Então, só de ter a Generali aí nesse background já é excelente, né? E aí, combinando, claro, inovação, agilidade, experiência, que veio aí para abalar o mercado de seguros, né? Tá fazendo barulho a Hero. Há muito, ainda mais os benefícios que tem também. Muitos benefícios. Ó, a Hero, ela tem mais de 1.700.000 clientes segurados, que não é pouco. Não. E ela vende uma média de 120 mil bilhetes emitidos aí por mês. Então, a Hero, ela se destaca sempre para sua abordagem centrada na experiência do cliente, que é um tema que a gente gosta muito também, né? E aí, fazendo toda essa eficiência operacional no desenvolvimento de produtos que atendem às diferentes jornadas da viagem do seu passageiro. Falando dos benefícios da Hero, você falou aí da telemedicina do Albert Einstein, que já é um grande benefício. Top demais. Assistência internalizada. Você sabe, Camila, que eu tive lá já 2 vezes na Hero, no escritório deles, aqui em São Paulo. Eles têm um médico lá. Sério? Eles ficam com o médico e o médico ajuda, né? Dá todo esse suporte para a equipe deles, que é internalizada. Então, assim, você não fica falando com alguém da Índia ou alguém do Panamá. Não, você fala com... Teve um sinistro, você fala direto com o pessoal da Hero em português. Mas também a equipe é trilíngue e trabalha 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, essa parte é boa, reembolso em até 72 horas. Até 72 horas. Pra gente que é agente de viagem, a gente sabe qual é esse sofrimento, E né? como faz a diferença. Muita. É muito simples, é muito Às fácil. vezes, quando tem um sinistro, que pode acontecer, o passageiro volta e às vezes ele fica meses com a gente, e a gente meses ajudando esse passageiro a brigar para ter seu reembolso e lá 72 horas após o envio da documentação, simples assim. E isso é quando necessita de um reembolso, porque eu vou te dizer que a maioria dos casos não precisa. Ó, eu passei pela França, pela Suíça, pela Bélgica e por Portugal. Acionei o seguro em todos os lugares. Eu não precisei solicitar reembolso nenhum, porque a Hero tava fazendo a cobertura bonitinho. Não gastou um centavo. Não gastei um centavo. Olha só que vantagem, né? E também acesso às salas VIPs do W Premium em planos internacionais de no mínimo 5 dias, com cobertura de $80 mil. E também tem descontinho nas lojas do Duty Free. Ai, quem não gosta? 10% de desconto nas lojas do Duty Free e sim, internacional grátis. Ou seja, só vantagens trabalhar com a Hero. Se tem melhor seguradora, desconheço. Então, a gente tem um QR Code aqui para os nossos agentes. Quem é da Academia da Magia e que ainda não fez o cadastro na Hero, olha aqui o QR Code na nossa tela, onde você vai preencher um formulário. A equipe da Hero vai entrar em contato com você, você vai poder fazer o seu cadastro e já começar a faturar muito vendendo seguro. Porque quem trabalha com turismo sabe que o comissionamento referente a seguros é muito legal e um benefício incrível para o seu passageiro. É isso. Obrigada, Hero, por estar com a gente, nossa parceria aqui de sucesso no Magic Makers, o podcast. E agora que a gente fez todo esse speech, eu tô até com medo, porque a gente trouxe aqui um
um auditor de tudo isso que a gente falou, né? Exatamente. A pessoa, ele vira pra gente agora e fala, então, vamos de novo. Mas deixa eu falar quem é esse convidado. Olha Ele só. é um baita convidado, É um baita hein? convidado. Eu tô bem orgulhosa de ter ele aqui com a gente. Ó, ele é um profissional de turismo há mais de 30 anos. Ou seja, bagagem, hein? Bagagem. Ele desenvolveu nos últimos 20 anos a habilidade em treinar pessoas. E foi assim que eu conheci ele, inclusive. Ele se tornou treinador comportamental, mentor de produtividade humanizada e, por conta do seu trabalho, foi integrado como gestor comercial nacional na Hero Seguros. Ou seja, a gente está falando aqui com a pessoa certa. Ele criou lá na Hero um time comercial humanizado de alta performance. E eu tô bem curiosa para saber o que é isso. Então, eu tô querendo saber as dicas de como que a gente implementa um time de alta performance nas nossas agências também. Exatamente. E junto com os CEOs, né, e todas as diretorias lá da Hero. Ele também é palestrante e ele leva a palestra dele para todo o Brasil. Inclusive para o Magic Makers ao isso aí. vivo. E leva o tema produtividade aos empresários do turismo para que os mesmos alcancem seus melhores resultados. E o seu lema é: você pode muito mais do que você imagina. Eu tô falando do meu querido amigo Saulo Bocaneira. Saulo! Que honra! Obrigada. Que honra! Eu tava... Tava contando os dias pra estar aqui com vocês. Que alegria. Obrigada por você estar aqui. Imagina, É um o prazer é prazerzaço. meu. Quando você me falou, a gente almoçou. Você falou assim, não, porque eu quero fazer um podcast com você. Eu falei, quando? Eu não perguntei se eu ia. Eu perguntei quando. Não foi isso, assim? É verdade. Porque pra mim é uma honra poder servir, né? Faz Parte da minha missão. A gente, como Magic Makers que somos, que são os fazedores de magia para os nossos passageiros, Sim, a gente sim. tem esse lema do servir muito forte. Então, eu acho Bastante. que o papo hoje vai Nossa, vai render render. aqui. Vai ser muito bom. Vai, ainda bem que a gente tá com cronômetro, senão a gente estoura. A gente já tava ansioso desde que a gente fechou que você ia estar no Magic Makers ao vivo. Sim. E aí, quando veio o podcast, eu falei, putz, que maravilha. Vamos poder já começar. Já fazer um esquenta. Fazer Fazer um esquenta esquenta dessa situação. Porque, Nossa, que assim, honra. eu já sei que não é um podcast, é uma aula que vem aí hoje. Hoje vem. Pode Quem se sabe? preparar. Pode se Quem preparar. sabe, quem sabe. Então, Saulo, começa falando um pouquinho pra gente. Como Tá. é que você entrou no turismo, né? Uau, legal. Eu sou de São Paulo, mas aos 17 anos, por conta da violência em São Paulo, enfim, eu já tenho 54 anos, saí de São Paulo com 17 com a minha mãe e fomos embora para Ribeirão Preto. Chegando lá, eu estava em época de alistamento e não tinha trabalho. E aí um tio meu me arranjou um trabalho de assistente de garçom no Palestra Itália Clube. Tá. Fui trabalhar como assistente de garçom. Nesse interim, minha mãe começou a fazer um trabalho de corretora de imóveis. Então, dos 17 aos 20 anos, eu fiquei trabalhando em alguns lugares. Eu fui assistente de garçom, eu trabalhei no Ceasa, carregando caixa de banana, Olha. né? Fiz uma série de trabalhos, né? Todos eles muito honrosos, enfim. Só que aos finais de semana, eu adorava pessoas, falar com pessoas, eu sempre gostei de me comunicar. E aí, os finais de semana, eu comecei a ajudar minha mãe a fazer visitas em algumas casas. E minha mãe, na época, ela se especializou em casas de Coab. Olha que Certo. incrível, porque em Ribeirão Preto você pode vender casas de Coab. E nós moramos em 2 Coabs em Ribeirão Preto. E nessa época eu morava numa Coab, não é? Num conjunto habitacional. E aí eu fui visitar uma casa com uma moça, não é? E aí mostrei a casa para ela, uma casa, gente, de Coab. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E lá pra alugar ou vender na Pra imobiliária. ela comprar com a Aham. imobiliária, minha mãe era corretora e tal, e eu fui ajudar, fui mostrar. E aí a moça falou assim, moço, menino, eu gostei do seu atendimento. Faz o seguinte, catou um papel, anotou um endereço, falou, esteja aqui, isso era um sábado, esteja aqui segunda-feira às 9 horas da manhã nesse endereço. E eu nunca mais me esqueço do endereço, Avenida Independência 244. Que legal. Porque aquilo marcou minha vida, né? É. Então eu cheguei lá, posso falar nomes aqui? sem Claro. problema? Pode. Tranquilo? Legal. Maravilha. Cheguei lá, tava escrito assim, CVC. Falei, que é isso? Entrei, a moça tava me esperando. Ela falou, senta aqui. Aí eu sentei, ela falou, na hora que toca o telefone, você atende CVC Turismo. Falei, tá bom. Tocou o telefone, atendi CVC Turismo e tal. E ela falou, vai repetindo. E aí eu atendi um rapaz, que somos amigos até hoje no mercado de turismo.
E aí ele foi me perguntando alguma coisa e eu fui repetindo, né? Até numa voz alta para ela ouvir. E ela foi me mostrando. E ali eu acabei fechando uma primeira venda de Porto Seguro. Não acredito. Caramba! Nessa ligação. Nessa ligação. Ah, que não sei o quê. E eu fui repetindo e tal. E você já conhecia Porto Seguro? Não, Não. não, nunca. Eu não sabia o que era turismo. Aham. E aí ela falou assim, tá legal, você tá contratado. Eu falei, pra fazer o quê? Ela falou, você vai se tornar um agente de viagens. Eu falei, ok. E com 21 anos, eu tava saindo da escola, enfim. Entrei pro turismo e comecei na CVC. A CVC tinha 5 lojas no Brasil. Nossa, Na época. Bem no começo. Bem no comecinho. E aí eu fui trabalhando com turismo, passei por diversas operadoras. Saí dali, fui embora para São Paulo. Continuei trabalhando. Nesse interim, conheci minha esposa em Ribeirão Preto, a Tatiana. Uhum. Acabamos mudando para Uberlândia, tal, visitamos alguns lugares. Quando estávamos em Uberlândia, eu trabalhando no turismo e a gente tinha uma outra empresa, a gente acabou tendo uma série de problemas, voltamos para São Paulo e eu voltei para o turismo. Então eu comecei no turismo, vou entregar a data aqui, mas eu comecei em turismo em janeiro de 91. nasci em 91. Olha que lindo! Não, eu em 91 Maravilhoso. estava indo pra Disney pela primeira vez Olha aos que 15 incrível, anos. que lindo. E eu comecei lá em turismo em 91. Para mim foi uma honra, porque eu tive grandes mentores dentro do turismo. Né? Naquela época que a gente não era nem executivo de venda, era promotor de vendas. Promotor de venda. Eu tenho um curso Exatamente. de promotor de venda e guia Disney. Era Olha! esse o nome do curso. Exatamente. E aí, você que começou lá nessa época, você já consegue entender a diferença de quais eram as dificuldades de ser um agente antes Total. e como que tá fácil se tornar Ribeirão um agente Preto hoje, tinham né? 14 agências de viagens. Nossa. Só. Só. Então, para você ser um agente de viagem, você tinha que ser muito seleto, estudar muito. E nós éramos, assim, extremamente requisitados no mercado, né? Porque quando a gente chegava com muito material. Sim. É. Né? E não tinha internet com Nada. fácil acesso pro pessoal chegar lá, fazer uma... Não. Nada. Não, a nossa informação, nossa comunicação era via telex, Ah, com as empresas e tudo mais. Então, eu comecei numa época que era tudo muito manual. Isso quando a empresa tinha um telex, porque também era Sim, caríssimo. era ter caríssimo, era caríssimo ter um telex. Quando a gente tinha um sistema de reserva que foi implantado lá, a gente, nossa, que maravilhoso, porque era tudo na mão, Aham. não é? E eu comecei nessa época, foi por conta dessa minha facilidade de me comunicar com as pessoas, que eu acabei conhecendo Lisa Virgílio, se você estiver assistindo, que honra ter você como minha mentora. E ela que me colocou no turismo, isso em 1991, me ensinou muita coisa. Depois Clarinha, Edu e outras pessoas maravilhosas que passaram pela minha jornada, que foram me ensinando esse ramo maravilhoso que não sai da veia. E dentro dessa jornada no turismo, você passou por agência operadora? Você também trabalhou Eu em hotelaria, em consolidadora? Como é que é Passei a sua por- jornada dentro passei do por turismo? todas, porque ao contrário dos meus amigos que queriam entrar numa empresa e ficar nela ad infinito, eu queria conhecer o turismo. Certo. Então, eu não sei se isso foi positivo ou negativo, mas na época as pessoas falavam, você não para em nenhum lugar. Eu precisava correr, eu queria entender mais, eu era muito sedento de informação. E aí eu trabalhei, a grande maioria do meu tempo foi em operadoras de turismo, mas trabalhei em agência, Aham. trabalhei por um tempo em operadora, né? Companhia aérea não cheguei a trabalhar, mas trabalhei numa consolidadora. Então fui conhecendo um pouco de cada um. Obviamente fui mais pelo lado de operadoras de turismo na época, até que eu entrei para uma operadora que tinha um seguro viagem junto, e aí eu me apaixonei por seguro viagem, e aí fiquei no seguro viagem nos últimos 15 anos da minha vida. Caramba, Faz uns 15 Foi anos? trabalhando Já tá com seguro com o viagem. seguro viagem, O que sim. que bateu, assim, no seguro viagem pra você falar, nossa, é isso? Ajudar pessoas. Excepcional. Porque é uma Ajudar dor que pessoas. ninguém realiza que vai ter. É. Torce pra não ter, mas quando tem, Sim. é uma dor. É. né? E eu Muito falo, grande, muito muito grande, grande. muito grande. E esse fato de você ter hoje uma ferramenta que ajuda pessoas, que protege pessoas, alguma coisa já mexia lá dentro de mim e eu não sabia o que era, não é? E aí, nesse interim, eu comecei a treinar algumas equipes comerciais e tudo mais, e aí eu acabei entrando para o mercado de seguro viagem e fiquei. Passei por 3 empresas na área de seguro viagem, uma delas, inclusive, da Espanha, onde eu fui country manager aqui no Brasil.
E aí eu fui ficando encantado com esse mercado de seguro viagem, entrei, não saí mais. E hoje, então, você é gestor comercial nacional na Hero. Gestor Quanto comercial tempo nacional da você já Hero. tá na Hero? Vai fazer agora, vai fazer 1 ano e meio já. 1 ano e meio. 1 ano e meio como gestor comercial. Aham. Como gestor comercial. Mas eu comecei na Hero não como gestor comercial. Como que? Eu estava num evento de turismo, Aham. palestrando sobre produtividade. Aham. E aí eu desci do palco, tal, tinha mais de 500 agentes de viagens nesse evento. E aí tinham lá exposições de algumas operadoras e tudo mais, e eu vi um toldo roxo escrito Hero Seguros. Qual é o primeiro pensamento de um agente de viagem? Mais uma. Tá. Eu Você falei, teve esse pensamento lógico, na hora. mas Aham. pensamento tradicional, Sim. né? Quem é o louco que fez isso? Não tem, né? Aham, Falar, sim. mais uma empresa de seguro viagem. Não, gente, não faz isso. Só que aquele roxo me chamou a atenção. Porque quem conhece um pouco de cromoterapia, o roxo, ele é transmutação. Sim, Ele é transformação. Falei, nossa, deixa eu ver o que é isso. Eu Aham. cheguei lá, E com nome diferente e com o nome de também, Hero, né? Hero Seguros e tal. Eu comecei a conversar com eles. Nós somos uma nova insurtech, para lá. Falei, que legal tal. E eu fiquei olhando assim pro Rafa. Falei, conheço esse cara de algum lugar. Falei, ele não me é estranho. Aham. Aí eu bati no papo, falei, e você já conhece? Falei, não, eu conheço o mercado. Trabalhei em empresa A, empresa B. Trabalhei numa empresa da Espanha chamada Tal. E aí ele virou e falou assim, você trabalhou com o Jorge? Eu falei, trabalhei com o Jorge. Ele falou, eu fui CEO daqui, IBE. Eu falei, nossa, agora que eu reconheci você. E aí comecei a conversar com o Rafael. Uhum. E ele falou, pô, Que é um Breno, dos sócios. que é um dos tá? sócios, que é o Rafa. E aí ele falei, puxa, parabéns, cara, que legal e tudo mais, tal. Mas ele falou assim, então, mas nós não abrimos no modelo tradicional. Eu falei, opa, como assim? Me explica mais. E aí quando ele contou a história que eles abriram a Hero como representante de seguro, como MGA, dentro da SUSEP, e não só para distribuir seguro, falei, cara, Tem aí uma mudança acontecendo. total, porque são profissionais de fora do turismo que conhecem o turismo, mas que vieram para inovar o turismo. É. Eu falei, Porque geralmente o mercado de seguro viagem era 100% operado pelas seguradoras, antes que era... Não era? Antes não. Não era? Antes do balão da Capadócia ter caído, Ah, era tudo assistência. Exatamente, Ah. desculpa, assistências, eu usei a palavra Isso, errada. era tudo assistência. Então E você que tinha era a seguradora que sim. comprava 20%, 30% do teu risco e depois E as as assistências. Mas que era aquele modelo tradicional chato de corretora, de Exatamente. burocracia, sabe, de Exatamente. despachante. Aham. Esse universo aí. Não, Era mas vamos bem falar do pesado. balão que caiu na Capadócia, porque eu fiquei curiosa, gente. Caiu um Teve balão um- na Capadócia que É. teve Com problemas com turistas, turistas né? brasileiros e aí a SUSEP deu uma carteirada e falou, acabou a bagunça, não é mais assistência, agora a partir de hoje é tudo seguro. Entendi. E neste instante, tudo vira seguro, e aí os valores mudam, porque aí agora a seguradora compra o risco total da situação. E aí, hoje no modelo tradicional de seguro, você tem uma seguradora que monta o produto, você tem uma assistência que precisa estar integrada a isso, não é? E que em 95% dos casos estão fora do país, né? Atendendo em portunhol, e para passageiros isso é uma dificuldade. Esses dois se juntam, montam um preço e entregam hoje para um distribuidor de seguro, e o distribuidor de seguro entrega para o mercado. Esse é o modelo tradicional. Funciona? Funciona. Né? Mas ele é limitado, ele é restrito. E é o mais do mesmo. E é o que mais do todo mesmo. mundo faz. Aí você tem os dois, que são cabeças completamente inovadoras. O Guilherme, que vende em tecnologia e de startups. O Rafa, que vem do mercado de seguro. Ele come e bebe seguro o dia inteiro. Eles se juntam e falam, não, existe uma solução diferente. E aí entra como representante de seguro. Tanto que hoje a Hero ela representa nada menos que a Generali. A Generali, que é uma das É a oitava, grandes. é a oitava maior do mundo, Sim. a maior da Itália, tem mais de 100 anos no Brasil. Em menos de 3 anos de empresa, você representar uma seguradora, oitava maior do mundo, porte, será que você tem know-how para isso? Você eles não vão te dar uma outorga qualquer se você não tem Sim, know-how para sim, isso. com certeza. E claro que esse know-how desses dois trouxeram, não, vocês podem nos representar porque vocês têm know-how para isso.
E aí nasce, então, uma representante de seguro, que o diferencial é que toda essa jornada da construção de seguro é feita dentro da Hero. Então, desde a criação do produto, a precificação, nós temos a comunicação, a distribuição, o atendimento, a assistência 24/7 com funcionários nossos na Hero. Todo o pagamento, eu tenho um departamento de reembolso, tenho um departamento de faturamento, nós controlamos toda a sinistrada e eu ainda pago a seguradora. A Hero tá há quantos anos hoje? 3 anos. Cara, é muito muito novo. jovem. É Muito muito novo. jovem pra É tudo muito jovem. isso. É. Por isso que a gente fala que a Hero, ela, na sua inovação, né, ela fez em 3 anos o que grandes empresas levaram 20 para Tem umas fazer, que nem e 20. 30 não, E e não se conseguiram. você entra na Hero, é assim. Como que você imagina quando você vai visitar um escritório de uma seguradora? Ah, mais formal, mais Aham, sério, sim. né? Tipo, banco, né? Isso, uma pegada banco. Eu vou lá semana que vem, eu vou Vai. descobrir. Você vai? Né? Vou. Você vai ver. Você vai tudo entender. neon, é tudo roxo, tem uns espaços para os próprios funcionários com balança, com Sala de descompressão. Ai, que legal. Sala de massagem, Não, é sala de muito legal. meditação. É uma pegada completamente diferente. E aí você Total. vê que as pessoas que trabalham lá Também tem essa é um pegada outro diferente. espírito. É totalmente É totalmente diferente. espírito. Gente, tem cachorro. Ai, Tem a gente. A Julie, Tem né? a Julie. Você já viu o nosso colete da Hero? O funcionário que completa 1 ano de empresa, ele ganha um colete da Hero, aquele colete mais fofinho. A Hero tá. Seguros viaja um colete preto, lindo. E a Julie tem o colete. Ah, mentira. Sério? Que demais. A Julie tem camiseta, ela tem colete. E ela manda na parada. Ela é, né? Ela é a dona do supervisora. negócio. E você chegou na Hero pra trazer esse seu conhecimento de produtividade, alta performance. Vamos lá. Neste dia que eu conheci a Hero, Depois da sua palestra. da minha palestra, eu lá, de terno, todo arrumado e tal. E eu falei pro Rafa, eu falei, nossa, cara, que lindo isso, parabéns pela sua inovação. Ele falou, pô, eu falei, olha, faz isso no mercado que você vai estourar. Ele falou, pô, vamos marcar uma reunião então? Eu falei, vamos, eu te ajudo, eu te dou a estratégia. Totalmente sem vambora. compromisso. Sem só compromisso. papo de boteco. que a E gente aí, chama. papo de boteco. Aí ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, pô, abri minha empresa, hoje eu treino pessoas, eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano, não é? Ele falou assim, um olhou pra cara do outro, assim, eu falei, como assim? Ele falou assim, pô, dentro da Hero a gente tem um programa de saúde mental, por exemplo, pros funcionários. Eu falei, como é que é? Já é uma coisa bem diferente, ainda mais no Sim. mercado de No turismo. mercado do turismo, você tem um programa de saúde mental pra equipe? Eu falei, sério isso? Ele falou, sério. Eu falei, meu sonho, no sistema americano, não sei se vocês conhecem, existe um coach dentro da empresa. Sim. As empresas valorizam muito o coach, um treinador dentro da empresa. O coach nos Estados Unidos não tem a mesma conotação. Não tem a que mesma aqui no conotação, Brasil. infelizmente. É. E o meu sonho, eu falei, o meu sonho é um dia estar numa empresa, que seja 1 ou 2 dias na semana, levando um trabalho de saúde mental, mas de produtividade para essas pessoas, de uma maneira mais Para ter esse humanizada. equilíbrio, né, Saulo? Pra ter o Porque equilíbrio. ver o lado do funcionário, Sim. que é muito importante, mas Sim. também ver o lado da empresa. É o equilíbrio. Precisa Os ter dois. esse equilíbrio. Exatamente. Porque senão a balança não se sustenta. Se for só a empresa, o funcionário cai. Total. E se for só o funcionário, a empresa quebra. É, Total. Não é? Total. E a Hero não é uma ONG, ela precisa estar ali para crescer, para evoluir, para fazer dinheiro, para ela poder realmente continuar crescendo no mercado. Mas como que você faz isso como equipe? E eu falei, poxa, meu sonho é fazer isso. Aí ele falou, tá, quando que você começa? Eu falei, quando eu começo o quê? Ele falou, vamos conversar? Eu falei, vamos conversar. E aí a gente começou e eu comecei na Hero fazendo um trabalho de mentoria de produtividade para a equipe. Tá, ok. Então ainda não tinha a ver com a pegada comercial. Não, eu estava fazendo um trabalho para as meninas do comercial, fazendo um trabalho de produtividade com elas. Eram 4 executivos ali, só. Naquela época, 4. Naquela Agora tem um época, montão, né? são A gente 25. viu, olha 25. E aí, passados 6 meses, eu falei, e aí, vocês estão gostando do projeto? Não, o projeto foi legal, foi muito bom, mas... Eu falei, pronto, acabou o projeto. Né? Ele falou, mas a gente precisa de você num outro sentido. Eu falei, como assim? Não, a gente tem uma proposta para te fazer, você não quer voltar pro turismo? Eu falei, gente, não. Tenho minha empresa, tenho meu negócio, né? Tô com Não, a mas vida ajeitadinha Tô aqui. tocando e tal. Falei, não, mas pensa, a gente quer que você ajude a Hero a montar um departamento comercial humanizado, mas de produtividade, que tem alta performance.
E a gente está contratando uma pessoa para vir para essa área do marketing, que é a Luciana Volante, né? Que, por sinal, Lu, que honra poder trabalhar com você, porque ela tem uma expertise técnica e comercial que é incrível. O que eu aprendo com ela é uma coisa absurda. Não só com ela, com todos, mas estar no time hoje com a Lu, para mim, é um aprendizado constante. E aí, eu falei, pô, mas como que é a ideia? Eu falei, não, a ideia é a gente fazer um time e tal, e você e a Lu vão construir esse time. Eu falei, mas dentro dos valores de uma produtividade humanizada? Sim. Você me dá carta branca? E aí eles deram carta branca pra Lu e pra mim, e a gente começou a construir esse time. Nossa, que bom, porque isso eu acho que é a parte mais difícil, a empresa ter esse olhar. Total. Por isso que eu te falei. E aí, aquela história de, treina o meu time aí pra que eles produzam mais. Não. Veio de cima pra baixo. Ótimo, que bom. E eles compraram essa ideia, e o que mais me chamou a atenção disso é que, assim, tem uma inovação, tá? Foi a primeira empresa no mercado de turismo que contratou um coach, treinador comportamental para estar dentro da empresa, construindo o time comercial e treinando o time comercial. Ou seja, foi a primeira empresa a fazer isso no mercado brasileiro. Eles realmente vieram para revolucionar. Eles revolucionaram. Até nesse sentido, eles revolucionaram. E eu falei, porra, aí me deu um presente, né? Sim. Aí você encontrou com a tribo Aí eu lá, encontrei. Né? Para mim foi até um pouco difícil, porque eu vim de... Eu tenho uma outra vestimenta que eu trabalho, que você já me conhece e tal. E aí eu começo a vir pra Hero, todo mundo calça jeans, tênis. Eu falava, meu Deus, eu não sou daqui. Deixa eu usar uma camisa, né? E todo mundo leve. Daqui a pouco tem uma guerra de Nerf lá dentro. Eu falo, o que tá acontecendo nesse lugar? E foi se construindo uma empresa que quebrou todos os paradigmas que a gente pode imaginar. E sim, a gente tem um time de altíssima performance, que eu tenho muito orgulho de cada membro do time que tá ali, que a gente ajudou a construir esse time, e que são pessoas que compraram esse ideal, essa idealização do que é uma empresa de alta performance. E o Guilherme, ele criou um lema que é produtividade com diversão. Legal. E fala mais sobre isso pra gente. Como que é essa produtividade com diversão? Você já foi na Hero. Sim. Então, a gente tem um momento, sim, de te mostrar toda a nossa estrutura, a seriedade que é o nosso trabalho, mas a gente se diverte muito dentro do trabalho e com o que a gente faz. Então, é um ambiente muito leve. Você tá ali trabalhando numa mesa, de repente você fala, cansei, eu vou continuar trabalhando na rede. Delícia. Você entende? Então você tem um ambiente leve para trabalhar, porque a gente já trabalha com a proteção dos outros. Sim. Já é uma preocupação. Então a gente cria um ambiente muito leve e humanizado, exatamente para que essa produtividade seja cada vez melhor e natural. E você consegue ver o reflexo disso nos números. Total. Os nossos números só vêm crescendo, e eu digo que a Hero tá só no começo. Com certeza. 3 anos ele não tá fazendo Hero tudo isso. tá só no começo. O que ela tá fazendo no mercado, ela começou a parametrizar e ser uma referência em trazer inovações para o mercado. Não é? Do mercado tão tradicional que é o mercado de seguros. Que é o mercado tradicional. Houve críticas a respeito? Porque ainda. Total. As pessoas acho que não relacionam exatamente o que você falou. Uma coisa tão séria que é cuidar, né, do risco das pessoas. Sim. Mas eu tô aqui emitindo uma apólice deitado na rede. Sim. Como que o mercado enxergou isso? Ou enxerga? Quando você tem uma mentalidade e um padrão formal de trabalho, e quando você olha para esse padrão, eu preciso da seguradora, eu preciso da assistência, eu tenho que precificar, e aí eu vou entregar esses benefícios todos, a conta não fecha. É óbvio, porque no modelo tradicional, isso não fecha mesmo. Só que como nós temos toda a administração do processo, não é? Sou eu quem crio, sou eu quem precifico, sou eu quem pago, sou eu que regulo meu nosso sinistro. Acaba tendo toda essa administração e o dinheiro fica mais sobre a nossa administração. E com isso eu consigo entregar mais para o mercado. Entende? Então, por conta deste modelo que é diferente, eu posso inovar e criar coisas diferentes. Então, é uma lógica. Então, no modelo tradicional, as pessoas falam, não, isso é loucura. Sim. Se você fosse fazer o que a gente faz hoje nesse modelo,
É loucura. Pode dar muito errado, ok? Mas, com o modelo que a gente faz hoje como MGA, a coisa é completamente diferente. Então, essa nossa administração, e com os dois que nós temos, o Guilherme e o Rafa, nessa administração, e com os times de diretores que são incríveis dentro da Hero, tudo isso acontece de uma forma tão prática que a gente pode inovar, a gente pode recriar, a gente pode pegar um produto, mexer no produto em 24 horas. É aquela liderança pelo exemplo, né? Total. Porque não é algo que é só aplicado naquele grupo, no comercial. Não, é algo da cultura da empresa, é algo que vem desde os sócios. DNA, né? Vem dos sócios. E isso foi implantado de cima para baixo. De novo, a empresa está preocupada sim com a sua produtividade, com a sua rentabilidade. Nenhuma empresa sobrevive sem isso. Mas ela entrega isso internamente de uma maneira muito leve e leva isso para os nossos clientes, parceiros e fornecedores, que são os nossos agentes, operadoras e tudo mais, que utilizam os nossos serviços e eles percebem essa leveza. Então, o contato conosco, você já percebeu, o contato com a gente é muito rápido, muito leve. Chamou, você vai ser atendido de uma forma rápida. Porque nós temos um time hoje de mais de 160 profissionais. Caramba. E é um ambiente super colaborativo, né? É gostoso de estar lá. Eu sei que tem muitos que até são híbridos, né? Trabalham em casa, mas é gostoso estar lá, sabe? Você sente que a galera curte trabalhar. Quer estar lá. Eu até, Saulo, tirei uma foto. Sim. Eu fui anteontem lá e eu tirei uma foto que eu achei demais o que estava escrito na parede. Sim. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês, porque eu achei sensacional. Do herói? Não, é lá na Hero Assist. Na Assist. Olha só, daqui estava na parede, fala assim, atenda cada cliente como se fosse alguém da sua família precisando de ajuda. Mesmo quando a solução não estiver na cobertura, o acolhimento sempre estará nas nossas mãos. Nossa, maravilhoso. Isso me arrepiou. Tá vendo a prova? Isso me arrepiou. Tá eu vendo tirei a prova? uma foto, ó. Tá aqui, ó. Então, tá aqui, essa ó. é a Tirei prova. Foto. Essa é a prova de que o nosso time tá 100% focado. E mesmo que a nossa cobertura não atenda, ou por alguma condição que um fornecedor nosso não atenda, E tal. o acolhimento humanizado vai acontecer. Então, a humanização, ela não é só pro funcionário. Não. Ela se estende pro parceiro, ela se estende Total. pro passageiro, para Total. toda a cadeia. Total. E de novo, isso é uma realidade lá dentro. Isso não é papo para vender. Isso é uma realidade dentro da empresa. Agora, isso vem demais. Muito mais. E foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque vem de encontro com os meus valores pessoais, que me fez entrar e fazer parte desse time maravilhoso, que eu tenho muito carinho, muito orgulho de fazer parte. E toda essa parte de produtividade que Sim. você trouxe pra dentro da Hero, Sim. você tinha seus treinamentos. Você Sim. continua tendo seus treinamentos? Você Continuo. continua dando suporte no mercado de turismo? Continuo fazendo alguns eventos, inclusive ontem eu estava rodando pela Hero dentro da WTM e me abordaram ali na hora, vamos fechar um evento agora, acabamos fechando mais um evento e que eu vou como palestrante, eu vou como Saulo Bocaneira, mas eu levo a Hero no peito, no coração, falando da empresa, enfim. Então, eu continuo fazendo esses eventos de turismo, participando de alguns eventos, palestrando para levar produtividade. Muitas vezes a gente até é chamado, eu e os nossos amigos, aí o Thiago Aqueiro, o Daniel, a Thaís Medina, a gente é chamado para fazer, às vezes, até uma imersão mais profunda, um workshop local para poder fazer uma entrega grande. Então, tem alguns eventos que vão acontecer agora, nesse segundo semestre, que eu já vou participar. Legal. Né, para levar esse conteúdo de produtividade para os empresários. E como é que a produtividade entrou na sua vida? Porque você estava dentro do mercado de turismo, agente de viagem, foi crescendo, operadoras e tudo mais. E em que momento que foi esse insight? Peraí, a produtividade, alta performance, como é que foi isso, Saulo? Nossa, obrigado por essa pergunta, porque essa foi a história que transformou a minha vida. Eu estava em São Paulo, eu tinha uma empresa com minha esposa, estava no mercado de turismo e a gente tomou, um problema com o sócio, falimos e a gente veio com uma mão para frente, até atrás, para São Paulo de novo. Era turismo. Turismo. Tá. E aí, eu acabei batendo na CVC de novo, pedindo emprego e tal, e um amigo meu acabou me ajudando a conseguir me recolocar no mercado, mas não mais como promotor de vendas, mas como vendedor de loja. Tá, você trabalhava com vendas, área comercial. Sempre trabalhei com área comercial. Falei, cara, de promotor para vendedor interno, eu aprendo, dou um jeito.
E aí eu fiquei nessa empresa, fiquei na CVC, no Shopping Santa Cruz, 1 ano e 7 meses. E eu virei supervisor. E aí, neste momento, eu participei de um negócio chamado PDG, um Programa de Direcionamento Gerencial, que a CVC contratou uma empresa de RH com headhunters para a gente fazer um trabalho dinâmico dentro do sítio do Carroção. Não sei se vocês conhecem. Sim. Muito bem. Que é totalmente pedagógico e tal. E eu sou um cara, apesar de estar aqui mais seguro, né? Porque eu me pondero muito, eu sou muito intenso naquilo que eu faço. E aí, o negócio é totalmente pedagógico. Então, assim, é pra subir, eu subo, é pra descer, eu desço, é pra pular, eu pulo, é pra empurrar, eu empurro, eu rolo e vamos embora. Você se entrega. Total. Ao ponto de eu pular uma bola do Indiana Jones, ao invés de correr dela, eu pulei a bola. Insano o negócio. E aí, no final desse evento, a headhunter veio até mim e falou assim, menino, presta atenção no celular do professor. E eu falei pra ela assim, moça, eu preciso vender. Eu tenho 3 filhos, uma esposa, não quero ser professor. Ela falou, mas pelo amor de Deus, ela falou exatamente assim, pelo amor de Deus, presta atenção no celular do professor. Isso uma pessoa lá da Headhunter? Essa ou do Carroção? Headhunter. Tá. Essa empresa aí de Exatamente. consultoria. Rosana, da Praxis Consult, falou isso pra mim e eu falei, tá bom, obrigado, valeu. 7 meses depois eu já era supervisor de loja nessa época. Da CVC Da também. CVC. 7 meses depois me convidam a ser gerente de 2 lojas, uma no Tatuapé ou em São José do Rio Preto. Minha esposa louca pra sair de São Paulo falou, vamos embora pra Rio Preto. Falei, são 450 quilômetros de distância, a gente vai estar sem nenhuma ajuda familiar. Falou, vamos embora. Falei, tá bom. Você tá do meu lado, né? Você viu a parceria que tá aí, né? Vambora. Passamos a mão nos 3 filhos, nas malas e fomos embora pra Rio Preto. Chegando lá, eu entro na loja, pego a loja fora do padrão, a equipe totalmente desmotivada, pessoas fora dos lugares que deveriam estar. E aí me deu uma pane. Que eu falei, eu não sei ser gerente. Como é que eu vou reverter essa situação? Como é que eu não sei ser gerente? Eu era um ótimo vendedor, um bom supervisor, mas eu não tenho ideia do que é ser gerente. Você não teve esse preparo. Não. Te jogaram na Me cova foram. dos leões. Me jogaram. E eu fui fazer a coisa que eu mais odiava na vida. Ler. Você Estudar. não gostava de ler. Eu não gostava de ler nem estudar. Não gostava. E eu falei, não, peraí. Aí eu olhei para aquela necessidade, né, que movimenta a gente. Esposa, casa nova, filhos pequenos. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que fazer acontecer. Comecei a ler e estudar. E na época eu fui estudar marketing 2.0, fui estudar gestão de pessoas. Isso foi tal. quando, mais ou menos? Isso foi... Eu casei em 98, foi em 2004, 2005, Tá. alguma coisa assim. Ainda mais que tinha mudado a vida de toda a família, mudando eles. Não, minha filha nasceu em 2002, ela tinha 4 aninhos, 2006. 2006. Mas 2006 ainda 2006 não pra existia 2007. esse marketing de Não, curso não. online, nada disso. Nada disso. Aí, você já viu que eu já levantei, né? Você já viu que eu já tô em outro... Já deu uma intenção. Já deu uma intensidade. E aí, eu comecei a estudar e aplicar na equipe. Aquilo. E a equipe começou... Aí eu fui ajustando. Não, você é um ótimo técnico, você vem pra cá. Você é bom de venda, você vem pra cá. E eu fui ajustando aquelas coisas. Foi mexendo naquele Lego ali. Só que eu encontrava com o quê? Com problemas de cunho pessoal e emocional da minha equipe, que eu comecei a ajudar essas pessoas nesse sentido. Problema com o filho, problema com o marido, problema em Com casa. o namorado, gente dentro do armário que eu não saía, Aham. né? E você foi dando E uma eu fui ajudando, ajuda natural. Dando uma terapia. trabalhando com inteligência emocional sem conhecer inteligência emocional. E ajudando a equipe nisso. E dando técnicas de venda, aquela coisa nada toda. Minha equipe, Saltou. eu falei, ué, esse troço funciona. Comecei a estudar mais. O meu diretor regional vendo aquilo falou assim, escuta, a gente vai fazer uma convenção de vendas agora em outubro. Você topa fazer uma palestra lá pra você? Eu falei, palestra? Você tá louco? Falei, não, sobe lá no palco, fala alguma coisa pra eles, porque tá funcionando alguma coisa que você tá fazendo. E na época eu tava estudando sobre mudança de paradigma e atitude. Bem profundo. Uma É, coisa bem difícil até. Não é uma... Eu falei, uma cara, matéria eu vou aplicar o que eu tô estudando. Ele falou, faz. Eu falei, tá. Subi no palco, terninho e gravata. A gente trabalhava de terno e gravata o dia inteiro.
Catei o microfone e comecei a apresentar uns slides mequetrefe, que eu não... PowerPoint Horrível. 365, né? Era. Tinham mais de 100 pessoas, porque eram várias lojas da CVC Da regionais. região, aham. Quando terminou, tava todo mundo em pé, 80% chorando, 80% em êxtase, e eu com o microfone na mão, falei, o que eu fiz? O que aconteceu? Pensando, fiz Deu alguma- choque. Eu lembrei da moça, há 1 ano atrás, me falando, lembra do celular do professor? Ó. Caramba. E eu fiz assim, eu fiz exatamente esse suspiro. Eu falei, será que é isso? Aí eu comecei a estudar palestra, comecei a ver os palestrantes, Daniel Godry e outros grandes no mercado na época. E vê que a gente tem um padrão, né? Que todas as coisas na sua vida foram acontecendo. Elas foram acontecendo. Elas aconteceram. Elas aconteceram, elas foram acontecendo. E aí eu falei, nossa, que divertido fazer isso. Aí eu comecei a fazer pequenas palestras, virou hobby. Tá. Hobby. Mas ainda no turismo, ainda E eu trabalhando. nunca deixei o turismo. Aham. Falei, não, minha segurança da minha família eu não deixo. Eu fui fazendo. Chegou a 10 anos atrás, mais ou menos, falei pra minha esposa, eu falei assim, a gente precisa começar a pensar numa segunda fonte de renda, numa segunda opção. E o coach estava explodindo no Brasil. Sim. Mas eu sem dinheiro. Uhum. Ela falou assim, vai entrar um dinheiro? Não sei do naná. Você não quer fazer um curso de coach? Eu falei, pô, mas não sei. Ela falou, não. E ela sempre falou assim pra mim, eu casei com você por causa do seu dinheiro. Eu falei, que dinheiro? Ela falou, eu sei, aquele que eu sei que você vai fazer um dia. Ah, olha, esperta, Olha. Tiana. Maravilhosa. Mulher esperta essa. Tal. E ela me investiu no curso de coach. Eu Que não era barato. não era barato. Eu me apaixonei, né? Aí comecei a fazer alguns processos de coach com algumas pessoas, tal, e tudo mais. Mas sem deixar o turismo. Uhum. Fui fazendo outros cursos, estudando, lendo. Aí eu comecei a ler muito sobre desenvolvimento humano, né? Há 7 anos atrás, eu estava numa empresa da Espanha, essa empresa foi embora, falou, não quero mais ficar no Brasil. Falei, é a hora. Vou colocar minha empresa no ar. E vou começar a fazer palestras, vou começar a fazer treinamento, mentoria e tal. Fui para uma WTM, cheguei numa WTM, encontrei uma colega de turismo, ela tem 65 anos de idade. E eu comecei a falar para ela, olha, eu estou desenvolvendo um processo assim de mentoria, tal, que não sei o quê. Ela falou, eu topo. Eu falei, topo o quê? Ela falou, eu topo fazer. Eu falei, sério? Gente, eu não sabia nem vender isso. Ela Ela se... falou, sério? Falou, quanto custa? Eu falei, Não sei. R$2.000. Ela falou, fechado. Eu falei, tá, a gente começa, eu te ligo, só que a gente vai fazer via, na época eu fazia via Skype. Skype. É. Olha que louco. E eu comecei a fazer um trabalho de mentoria. Se funcionou para uma mulher de 65 anos e ela começou a se tornar mais produtiva, eu falei, ei, Opa. validei, deu certo. Comecei a colocar no mercado. Aí um começa a ficar sabendo aqui, outro sabendo ali, outro vai ali e te divulga, tal. Nisso eu entro numa palestra interna de um colega do mercado. E ali eu fiz uma mentoria sobre gestão no tempo. Eu não gosto da gestão do tempo, eu gosto da gestão no tempo. Que é algo, assim, muito pertinente para os dias de hoje, De hoje, que a gente é. vive. Que a gente vive numa loucura, Exatamente, correndo contra o tempo. exatamente. E aí, por conta dessa história em São José do Rio Preto, eu comecei a aprender, palestrar, treinar e tal. Na pandemia, eu já fazia, há 1 ano antes da pandemia, eu fazia muito atendimento online. Online. aham. Exato. Nisso, a pandemia chegou. Falei, agora, quem que vai querer? Já não tinha um tempo para fazer e agora eu lotei a agenda. Foi onde eu te conheci. Eu te Foi onde conheci você me na, conheceu. na pandemia. Fui pandemia. impactada por algum vídeo. Falei, que esse cara do turismo É. falando uma coisa que você falava algo que ninguém falava. Sim, Que é essa coisa do lado humano. do lado humano. E o turismo, agora está mudando um pouco, graças a Deus eu fico feliz Sim. disso, mas até alguns anos atrás, tudo que existia para o mercado de turismo era ou curso de produto, ou curso de destino, ou Exato. curso de venda, Exatamente. não é? Exatamente. E o mercado encruava com isso. Sim. Sim. Não sei se eu tô falando uma besteira, mas era o que eu De- percebi. Eu falei assim, De gente, forma mas alguma. tem. De A forma gente vê outros segmentos do mercado onde as pessoas estão investindo em produtividade, em gestão
do tempo ou no tempo, em alta performance, coisas. Sim. E por que não tem ninguém falando disso no turismo? Era. Não E tinha aí eu comecei a fazer alguns cursos com grandes treinadores comportamentais do Brasil. E aí, ali, eu me apaixonei. E aí foi uma Aí grande foi minha virada. grande virada de chave, tanto que eu uso pega essa chave, Aham. vira essa chave, porque ali eu virei minha chave. E aí esses 2 grandes hoje do Brasil, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o que ele faz. E aí, numa mentoria com eles, ele falou assim, me explica então, por que você vai fazer isso? Eu falei, porque eu quero oferecer uma qualidade de vida melhor para minha família, porque eu quero levar isso para mais pessoas. Ele falou, lindo, mas por que você vai fazer isso para você? Eu travei. Eu não tinha um motivo meu para fazer. Olha. Aí eu falei, peraí, eu preciso entender o porquê que eu quero fazer isso por mim. Aham. E aí eu tive que entender quais eram os meus reais motivos para fazer por mim, para depois fazer pelos outros, para poder entregar para minha família, e aí isso virou uma missão, que não é piegas, virou uma missão de vida. Aí vem a Hero e me fala, eu consigo te dar isso numa equipe, e eu falei, então eu vou provar para o mercado com a Hero Que isso é que a gente pode ter possível. uma equipe comercial de alta performance de forma humanizada, que é o que eu faço hoje. Já mentorei mais de 130, são 134 ou 5 empresários de turismo, alguns de fora que me procuraram. E a grande maioria, né, e existem algumas referências no mercado que explodiram por causa desse trabalho também, que eu fiz mentoria lá na pandemia e hoje elas são referências no mercado. Eu tenho muita felicidade, muito orgulho dessas meninas, que são Algumas eu grandes conheço, empresárias, inclusive, não é? minhas amigas. Sim, sim. E eu tenho muito orgulho disso. E durante esse processo, eu desenvolvi um método humanizado de atendimento aos empresários, não é? Porque as pessoas buscam, e assim, quando eu comecei a falar isso, até o Akira falou, cara, você precisa estar mais em evento com a gente. Porque a gente leva a informação técnica, mas as pessoas travam no fazer, É, não é? Sim. muito verdade. Exato. Isso aí. E aí, o que eu me especializei? Em algumas coisas. Inteligência organizacional. Não é? É você se tornar alguém organizado para que a sua organização seja natural. E não eu tenho que me organizar. É. Tá? Eu percebo que as pessoas travam quando você chega com a parte técnica. Sim. Porque quando você começa, abrir agência de viagem, as coisas vão fluindo. Só que chega um momento que você fala, tá, agora para sair daqui eu preciso de processo, eu preciso crescer, então Total. eu preciso me desenvolver. Aí a pessoa trava. Trava. Trava, acontece muito. Sim. Legal. Exatamente. A gente percebe isso E- nos nossos alunos. E por que elas travam? Você sabe? Não, quero ouvir de você. Por que elas travam, Sal? Programação mental, emocional e comportamental que ela teve durante a vida da família e dos pais, avós e ancestrais. E depois fala... O problema do empresário no turismo hoje não é falta de ferramenta. Não. Você tem todas as ferramentas incríveis para o teu negócio fluir. Hoje, muito mais do que quando começamos. Onde E hoje tudo era nós mato. temos a inteligência artificial e meus amigos estão trazendo isso de uma maneira muito linda, muito prática para o mercado. Você tem ferramentas incríveis, você tem fornecedores incríveis. O problema não é ferramental. É comportamental. É isso mesmo. E todo mundo tem. Eu tenho. Eu vivo destravando medo, eu vivo destravando crença. Você quer subir de nível, você tem que alcançar e passar pelo perrengue. É porque quando a Você pessoa tem que chega tá nesse nível, disposto ele a pagar. fica, será que é pra mim? É. Será que eu vou conseguir? Será que... Então. E aí trava. Então eu comecei a me especializar em inteligência organizacional, inteligência emocional, quebra de crenças e medos. Eu fui fazer PNL para poder destravar a mentalidade, para criar um novo programa mental para que ela alcance essa produtividade de forma natural. Ou seja, não basta ter todo o estudo, todas as ferramentas, todos Não. os livros. Não. Se você, no teu mental e no É. teu comportamental, Não você tiver preparado, né? Não estiver preparado. E se você não entender, veja pelo podcast. Se tivesse um dia você está fazendo isso aqui, Não. Não. Se alguém me falasse isso, sei lá, há 3, 4 anos 2 atrás. anos atrás eu já não acreditaria. Então, eu tenho pessoas que estão na minha mentoria e gente, a mentoria que eu faço para empresários de turismo hoje eu aplico na nossa equipe de comercial da Hero.
A cada 15 dias nós temos um encontro quinzenal. Pode chamar todos eles. Eles participam da mentoria e eles falam que é uma das coisas que mais destravou a vida deles como um todo e tá fazendo a produtividade deles crescerem é por causa desse trabalho. Por quê? Porque a gente mexe no que tá dentro travando você. Que normalmente é um pensamento, uma emoção, uma crença. Que gera um comportamento. Sim. Tá entendendo? Enquanto a gente não mexer nisso, você vai continuar fazendo a mesma coisa. E vem muito aquela síndrome do impostor. Total. Ah, não, mas algum momento vão descobrir que eu não sou nada disso. Não... É. Eu tive muito isso mesmo, porque eu era Sério? aluna da Joyce. Na verdade, ainda sou, mas é muito. Porque eu comecei com o Magic Makers. Como E aluna, como né? aluna. Na verdade, no Uau. começo, eu comecei a fazer curso de guia porque eu queria melhorar minhas viagens, minha Tá. experiência. Eu não queria trabalhar com isso. Aí Tá. veio uma pandemia, licença maternidade, falei, vão me mandar embora. Comecei a fazer os cursos da Tia Joyce, abri minha agência. Isso vai fazer 5 anos. Que incrível. Quando que eu ia imaginar que eu ia me tornar sócia da Joyce? Verdade. Hoje tá dando aula e mentoria dentro da Academia da Magia e tá aqui no É podcast. verdade. Nunca. Entrevistando o Saulo Bocaneira. Gente, não, Olha como a vida surpreende. Que a honra. vida surpreende muito. Surpreende. Mas E a você, gente fica com de aqueles alguma receios. forma, Camila, se permitiu isso. Ah, Não é? Olha aí. Chegamos aonde Olha lá. precisa. Você se... Permitiu. Não é? Perfeito. Enquanto você não liberar a sua permissão para você fazer algo, você não vai fazer. Olha É. que baita insight. É verdade. Ok? Porque às vezes a gente acha Você que já não é percebeu? merecedor. Legal. Sim, é E verdade. como que a gente se permite? E aí? E aí? Ou você faz... Existem 2 caminhos pra gente agir, tá? Gente, pega a caneta e papel Nossa. agora, porque ouro puro tá vindo aí. Eu estou 50 sentindo. minutos, meu Deus, vamos lá. Não, a mas gente- isso é não, vai. importante. Pega papel Tá e caneta, porque o que ele Bora. vai falar aqui é ouro. Vamos lá. Vamos lá. Como Você é que já a gente percebeu se que o que você não prioriza, você não faz? É, Claro. totalmente. Perfeito? Nossa, muito. Essa foi minha dica aqui que eu acabei de gravar. O que você prioriza, você faz. Aí as pessoas falam assim, eu sou procrastinador. Eu também. Não, como assim? Você que dá aula de Sim. planejamento, De de produtividade. organização e produtividade? Sim, porque é natural do ser humano procrastinar. Todo ser humano foi feito para procrastinar, porque ele sempre vai buscar o que é mais prazeroso, o que gasta menos energia, por uma questão de proteção. Então ele vai abrir mão do que é difícil, do que é desafiador, do que dói, em detrimento de uma coisa que é mais fácil. Então ele procrastina. Só É que a gente- natural, é nato do ser humano. É nato do ser humano. Tá. Só que a gente precisa aprender a procrastinar. Ok? Tá. Então, um exemplo. Vocês têm uma série de agendas para cumprir aqui, Nem me fala. certo? Muito. Muito bem. Você não escolheu estar aqui nesse momento? Sim. Você não procrastinou as outras? Sim. Deixamos tudo pra trás pra estar aqui hoje o dia inteiro. Caramba. Isso é uma procrastinação positiva, Positivo. saudável. Então, a procrastinação, ela tem o seu lado bom. Se você souber utilizar. O que é prioridade agora, eu faço. Ah, Saulo, mas dói. Sim, procrastinação, ela só mostra um detalhe. Dor. Procrastinação é um sintoma de uma dor que você não quer ver. Se eu enfrento a dor, eu não elimino a procrastinação? Eu não cresço, evoluo? Então, a primeira regra é enfrenta. Enfrentador. A gente só cresce no desconforto. É aquele Isso. negócio, você pode ensinar pra pessoa processos, você pode dar todo o conhecimento, mas ensinar alguém a estar afim, Sim. você não consegue. E aí, ainda mais quem tá home office, ela vai, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E ela não faz porque tem uma dor. Se ela se põe na permissão de enfrentar a dor, ela faz o que é prioridade. O que eu faço que é prioridade, eu tenho resultado. Percebeu? Sim. Então é comportamental, é mental e emocional. E depois me fala que é técnico. Nunca. Não é. Entendeu? Então, aquilo que eu priorizo, eu faço. Eu só vou priorizar se eu me permitir quebrar o meu padrão de dor. Então, eu vou enfrentar essa dor, vou fazer. Ah, Saulo, mas você tem que entender que... Não tem que entender. Presta atenção. Adulto maduro faz o que se requer ser feito, quando se requer, mesmo não querendo. Criança, adolescente, faz o que gosta, quando quer e se quiser. Você vai ser criança, adolescente ou você vai ser adulto? Porque adulto faz. Eu não tô afim de cuidar do meu filho. O problema é seu, vai e cuida. Eu não gosto de...
Eu não gosto de alface. Você não precisa gostar, meu amor. Come, que é bom pra saúde. Eu não vou tomar muita água que eu vou no banheiro. É pra isso que você tem que tomar água. Pra ir ao Pra banheiro. funcionar o teu rim. Então vá, tome, entendeu? Encha a bucha d'água e para de ficar reclamando. Porque reclamação nada mais é do que um pedido de socorro assim, eu não aguento mais. Tem algum adulto pra me ajudar? É por isso que a gente reclama. Nossa. É fazer o que precisa ser É feito. fazer. A gente vive num mundo do fazer. Você pode planejar, você pode se estruturar, você pode tudo. Se você não fizer, não tem resultado. Quando as pessoas perguntam pra mim, agora ainda mais que eu tô dando a mentoria, o pessoal fala: Nossa, Camila, mas como que você viu? Como que você conseguiu? Numa licença maternidade, cuidando de um bebê pequeno? Uau. Porque o que as pessoas mais falam é: Eu não consigo porque eu tenho um bebê, ou eu não consigo porque eu tenho isso. Aí eu falo, porque eu me priorizei. Qual foi o meu pensamento? Se eu quero que um dia o meu filho corra atrás dos sonhos dele, agora é a hora de eu correr atrás dos meus. O quanto você tá disposto pra isso? Quantos finais de semanas eu não fiquei estudando? Em vez de dormir quando meu filho dormia, eu preferia estudar. Eu ia criar as coisas da agência. É fazer o que Essa você é a requer. diferença. Essa é a diferença. É o quanto você tá disposto a fazer o que precisa ser Então, feito. E aí que tá. O que é abundância? É estar disposto a fazer o que você requer ser feito. Isso é abundância. Caramba. Não, fala de novo. Abundância é estar disposto O a mundo fazer... é feito, o universo é feito de infinitas possibilidades. Certo. Certo? A gente vive num mundo abundante. Você tem abundância de ar, de água, de planta. O homem está destruindo, mas você tem abundância. Ok? Ok. Mas você tem abundância de reclamação, de problemas, de sofrimento, de lamentações. Para onde você vai olhar? Para qual abundância você vai olhar? Onde você vai focar Ok? o teu olhar. Só que você tem uma abundância, que é a abundância de fazer o que se requer ser feito. Então, esta disposição em fazer o que se requer, mesmo não gostando, isso é abundância. Eu nunca tinha parado para analisar a abundância nesse Abundância. prisma. É E você faz ter... todo sentido. E presta atenção, o grande Criador, Deus, e dê o nome que você quiser, ele te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Na infinita misericórdia dele, ele te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E as pessoas falam assim, nossa, que seja feita a vontade de Deus. E se eu te falar que a vontade de Deus é a tua vontade? De tão lindo e misericordioso que ele te dá o livre-arbítrio para você escolher a vontade tua, porque ele vai falar, tá bom, eu vou com você. Isso não é abundância? Caraca. E é estar disposto a fazer o que se requer. Então, enquanto você não estiver disposto a fazer o que se requer, teu negócio não vai para um outro nível. Eu estou passando agora por um movimento de caos na minha vida. Neste exato momento. Mas o caos é E tô bom sorrindo. também, não é? Porque o caos, ele é energia de movimentação. E ele me leva para outro nível. Aí o Papai do Céu fala assim, você quer vir para cá? Então, peraí, deixa eu te dar uns probleminha para você ver como que é aqui em cima. Muito bom. E é o que te tira da sua zona de conforto, que faz Sim. você crescer. Sim. Mas o que é o desconforto? Se não um ponto de vista. É só uma forma de eu falar, peraí, isso é desconfortável. Como o banho gelado, que você Eu tava comecei. falando. Que você faz. E hoje eu faço com prazer. Que antes eu tinha ódio. Hoje te dá prazer tomar banho Hoje me dá gelado. prazer tomar Você banho sente gelado. falta se você não consegue. Eu entrei no banho gelado e falei, uau, hoje tá gelado. E eu adoro isso porque eu me tornei muito maior fazendo isso. E não é porque eu gosto. É porque E não é porque é a modinha. Não é porque é modinha. É porque eu fui vencer um paradigma meu de que eu não posso tomar banho gelado porque é chato, porque é ruim, porque é desconfortável. Eu, coach de alta performance, mentor de alta performance, palestrante de alta performance, não vou vencer um banho... Vou perder para um banho gelado? Cria vergonha nessa cara. Mas isso muda tanto a nossa E cabeça, aí eu mudei né? a minha mentalidade. E aí comecei agora a fazer imersão em banho de gelo, e, enfim, outras coisas mais. Olha, você me fez lembrar, Saulo, de uma coisa que aconteceu comigo e tem muito a ver com esse negócio aí do banho gelado, de Sim. você se provar. Sim. Em setembro eu fui pro Peru e tem Ok. uma montanha lá, que é a Montanha das Sete Colores. E ela é uma montanha muito difícil de subir, apesar dela não ser muito íngreme nem nada, mas a altitude é muito difícil. Ela é uma montanha que atinge 5.000 metros de altitude. Tá. E eu tava fazendo uma promessa, porque Tá. a Júlia, minha filha, tinha aplicado para trabalhar na Disney. Uau. E aí, eu queria muito que desse certo, porque ela um ano Imagino. anterior não tinha dado e tal, e lógico que ela tava fazendo a parte dela, né? Não é só a minha parte que ia fazer acontecer, mas Sim. eu tava lá nesse propósito. E um pouco antes, nessa promessa eu falei
conversei com Deus e falei assim, bom, eu vou fazer um voto e eu vou parar de tomar Coca Zero, porque Coca Zero é o meu vício. Eu gosto muito de tomar Coca Zero. Sensacional. E aí eu falei, vou parar de tomar pra estar nessa... Não é que assim, eu vou parar de tomar pra Deus me dar isso. Não é, mas é aquele voto que você faz com você mesmo, sabe? Sim. E eu falei, vou parar. Só que o que aconteceu? Eu cheguei no Peru, passei uns dias no Chile, antes fui pro Peru. E quando eu cheguei em Lima, eu passei muito mal. Passei muito mal. Tive um desconforto estomacal horrível. E nesse momento, o que me salvou foi a Coca-Cola. Porque a Coca-Cola, na verdade, ela é um remédio, né? Ela é um remédio. Ela é um remédio. Ela é péssimo refrigerante, mas Mas ela é ótima pra hidratar. remédio. Total, maravilhoso. E a única coisa que me fez revigorar por 2 dias, eu fiquei com 2 dias tomando água e Coca-Cola, porque nada parava no meu... Nem ar. E aí eu falei, meu Deus, Ela é hidratante. eu quebrei a minha promessa, quebrei a minha promessa. E quando eu... Bom, aí melhorei. Mas melhorei a base da Coca-Cola. Tá. E aí, quando eu tive que subir... Aí, quando a gente chegou na montanha, foi muito difícil. Claro. E eu falei, não sei se eu vou conseguir subir a montanha. Mas eu lembrei dessa minha promessa. Eu falei assim, bom, eu vou subir essa montanha, custe o que custar. Tá. Custe o que custar. Porque agora, esse vai ser o meu voto. Eu vou subir essa montanha pela minha filha. E eu subi. Foi muito difícil, mas eu subi. A gente estava no meio do caminho, o Paulo é muito mais atleta que eu, ele não estava conseguindo. E ele falou, eu acho que eu vou de cavalo. Eu falei, Paulo, pode ir de cavalo. Eu vou a pé, porque eu não vou deixar a minha promessa acontecer. Aí quando ele ouviu, ele, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou. Então fomos 2 se arrastando, mas fomos. Bom, foi muito legal, voltamos, descemos, passamos mal, foi um caos, mas eu cumpri. E aí, aquele sentimento de que você conseguiu, eu não desisti, por mais que tenha sido, tava conspirando contra, eu lutei e eu consegui. Sim. Quando chegou agora em janeiro, a gente foi participar da corrida da Disney. Então, eu já tinha feito a corrida de 5 quilômetros, beleza, fui fazer a de 10. Tá. Um frio de menos, sei lá quantos graus que tava, 3 horas da manhã, a gente acordando. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, Jesus? O que deu na minha cabeça? Mas aí eu pensei, eu lembrei da montanha. Eu falei, peraí, eu subi a montanha desidratada, com piriri, vomitando, e eu subi aquela montanha. O que são 10 minutos correndo do lado do Mickey? Ah, vou correr. Vou correr. Então, isso do banho gelado me fez lembrar. Quer dizer, se eu já passei por uma coisa dessa e eu venci, nada vai me parar mais. Você tomou a decisão de correr. Você tomou a decisão de subir a montanha. Sabe como que eu aprendi isso? Você sabe por que você fez isso? Por que você saiu no meio da pandemia com filho e vou fazer? Existe uma coisa que as pessoas estão interpretando muito mal o que é o verdadeiro propósito. E as pessoas começaram, assim como rechaçaram o coach, agora tudo é propósito, enfim. Só que sem propósito você não faz nada. De novo, você só faz o que você prioriza. Se você prioriza, é porque existe o que por trás da priorização? Um propósito. Ok? E o propósito, ele tem 3 ligações. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? E por quem eu estou fazendo isso? Vamos olhar para você. Por que você entrou? Eu vou fazer esse curso, vou estudar. Por que eu vou fazer? Porque eu vou ser demitida e eu preciso de um novo emprego. Para quê? Para eu ter uma segurança financeira, porque... E por quem que eu tô fazendo? Por mim, pelo meu filho, pela minha filha, por quem for. É isso. Fez aí. sentido? Total. Legal. Por que eu vou subir essa montanha? Porque eu tinha feito um voto com Deus. Com Deus e com a tua filha. E com a minha filha. Para quê? Para você vencer a si mesmo. Para eu vencer a mim mesma, é. Por quem que você fez? Por você e pela sua filha. Sim. Percebeu? Quando o propósito é ardente, forte e alto, a gente entra em ação. E o que nada para a gente Né? é um propósito. Então, se você quer fazer o teu negócio de turismo crescer, tenha um propósito ardente. Só que tem um segredo. Presta atenção, pega essa chave. O propósito que fez você começar o teu negócio não é o mesmo propósito que vai fazer você se manter nele. Porque aí lá foi um entusiasmo. Nossa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou viajar pra caramba. Você se lascou. Só que agora o propósito tem que ser outro. Ele tem que ser maior, ele tem que ser mais forte. E ele tem que ser atualizado constantemente. Quanto maior o propósito,
menos probabilidade de procrastinação eu tenho. Propósito alto, mais ação, mais prioridade, melhor resultado. E isso é natural. Percebe como que a gente pode ser mais produtivo de forma natural? Não, e É assim, mais a gente leve. tá falando de uma coisa humanizada, mas existe uma equação por trás, existe E é básico. um processo, uma técnica por Sim. trás, né? Sabe o que é alta performance? É a coisa mais banal que existe na face da Terra. É besta. Alta performance, guarda aí, anota, é fazer o básico repetidas vezes até virar um hábito. Quando aquilo vira um hábito, você já percebe, aí você começa a fazer com mais facilidade. Daqui a pouco aquilo está muito fácil. Daqui a pouco aquilo está sem esforço. E aí daqui a pouco você está aumentando. Esse processo é alta performance. É muito simples. É simples. Começo a correr, faço o básico repetidas vezes. Aí eu costumo correr. Só que daqui a pouco eu começo a correr com mais facilidade. Daqui a pouco eu tô correndo com muita facilidade. Daqui a pouco eu tô correndo sem esforço. Agora eu vou melhorar meu tempo. Vou Correndo melhorar. uma Exatamente. maratona. Isso é alta performance. Em que fase do seu negócio você tá agora? É fazer o óbvio até virar um hábito? Então esquece pensar em crescimento agora. Faça o óbvio até virar um hábito. Tá aprendendo a emitir? Faça o óbvio até virar um hábito. Depois vai melhorando naturalmente. Daqui a pouco você expande. Não adianta achar que é do dia pra noite. O imediatismo. Para de querer Vai fazer demais. a curva. É porque as Vá pessoas ao querem processo. sempre as fórmulas prontas e rápidas, né? É. E nem tudo na vida é assim. Aliás, poucas coisas na vida A são fórmula- assim. Miojo é assim, mas não sim. faz mal, mas faz mal pra saúde. Eu entendo miojo. que o que vem rápido vai rápido também. Também. Mas isso é um paradigma. Depois eu falo sobre isso. Ah, agora eu fiquei curiosa. O que vem rápido vai rápido? Não veio rápido pra você a Magic? Ai, não sei. Foi Quando o você- processo. Foi um processo. Foi um Chegou. processo. Aí você. Mas em quanto tempo você decidiu fazer? Ah, que eu abri a agência que eu resolvi fazer foi, tipo, horas ali. Vi a live Horas. e decidi fazer. Foi. Mas pra médica chegar no que tá hoje, vai fazer 5 anos. Tudo bem. Igual eu pra academia também. Mas você precisou do que pra fazer isso? Fazer. Uma decisão. É, Foi eu abrir minha agência. é. Aí eu fui Comprar aprender. o curso, na Comprar verdade. o curso. Fazer o Comprar o é. curso. Aí eu Comprar fui o curso aprender. do Magic Maker. Aí eu fui fazendo. Então, os passos que você foi dando, foi te aproximando. É verdade. Mas cada passo foi rápido, assim. A Mas decisão, cada- a decisão é Vamos. rápida. É. Assisti Vamos. a live, decidi comprar Decidi o curso. comprar o curso. Comprei o curso. Comprei. Decidi fazer. Vou fazer. Decidi aplicar. Vou fazer o site, vou fazer Então. o cadastro na operadora. Vou fazer... Basta uma decisão e você muda toda a tua realidade. Que é isso? Falei que ia ser uma aula? Nossa. Eu não falei que ia ser Não uma aula é? isso aqui? Que é isso? Basta Tá passando uma mal. decisão. E sabe quanto tempo a gente leva pra tomar uma decisão? Bom. 5 segundos. Ah, sim. Ele é muito rápido, assim. Ele é muito rápido. Mas e por que as pessoas ficam indecisas em relação a faço ou não faço? Porque Compro elas ou têm não medo, compro? como eu Compro ou não tive. compro? Elas têm medo do sucesso ou medo de perder algo que elas conquistem no futuro. E aí, de novo, a gente volta pro ser. Eu não faço o meu negócio acontecer porque ou eu tenho medo de dar certo e perder, ou eu tenho medo de perder, ou eu medo de não conseguir, porque meu pai disse, você nunca vai conseguir nada na vida, porque se você não for um funcionário público, você não vai dar certo. Nossa, muito. Nossa, eu lembrei muito de uma situação quando eu trabalhar antes, né? Quando eu fui fazer a entrevista, que eu trabalhei numa multinacional indiana. E aí eu lembro que quando eu fui fazer o processo de entrevista, eu falei, aquele medo, né? Tipo, vou fazer, não vou fazer. Eu pensei, se tudo der errado, ao menos eu fiz uma entrevista em inglês, então eu me aperfeiçoei. Aí passei na entrevista em inglês. Aí eu tinha que ir pra Índia pra fazer a última fase da entrevista. Justo na Índia. Justo na Índia, sozinha. Nunca, tá bom. Mulher na Índia é uma coisa muito Meu segura. Deus, só chegou assim a passagem agora. Bem, aí eu olhei e falei, se tudo der errado, pelo menos eu conheci conheci a a Índia. E aí eu Sensacional. voltei, e aí eu consegui o trabalho. E aí eu fui aprovada, e eu falei, bem, se tudo der errado, pelo menos eu tive a experiência de trabalhar numa multinacional. E assim, E assim eu fiquei 5 Então, Foi dando certo. Exatamente. excelente. Então, esse seu se tudo der errado fez você avançar. Você descobriu que você tem uma chave que é se der errado, eu aproveitei a situação. Essa mentalidade positiva te dá mais segurança para você avançar diante de um risco. É verdade. Então, para quem busca esta... Oi, que ódio. Mas tudo bem. Posso? Pode. Obrigado.
para de buscar estabilidade. É o que as pessoas mais procuram. As pessoas, quando chegam na mentoria pra mim, falam assim, não, porque eu quero uma vida estável, tranquila, e um salário de 10 mil por mês. Ai, primeiro Aí não vai eu empreender. Eu acolho, falo, tá bom. Durante a jornada, a pessoa parou de querer estabilidade, porque quem precisa crescer tem que abrir mão da estabilidade. É como se você tivesse preso numa corda, ok? E tem uma bigorna aqui te separando. Mas eu tô estável aqui, eu não tô balançando. É. Solta a bigorna que você pode subir. Você vai precisar de esforço para escalar. Mas se você soltar a estabilidade que tá não te deixando balançar, você consegue escalar. É aquele passarinho na gaiola não morre, mas também não voa. Mas não voa. Então, estabilidade breca hoje a tua produtividade. É. Então, abra mão da estabilidade por cura e crescimento. Nossa, tá me dando vários gatilhos. Eu lembro de quando eu trabalhava no meu primeiro emprego, fui trabalhar na empresa de um amigo do meu pai. E aí eu quis sair pra ganhar menos da metade do que eu ganhava pra um estágio. E aí o meu pai falou: "Mas você tá louca? Aqui você ia ter emprego pra sempre". Aí eu: "Mas quem disse que eu quero trabalhar aqui pra sempre?" Eu falei: "Eu quero aprender". Quando eu tinha 13, 14 anos, eu trabalhava em um buffet infantil. Olha Eu isso. trabalhava em um buffet infantil e eu ganhava R$17 por festa. Eu não esqueço. Uau. Não era nem por hora, Não era por hora, era por festa. Por festa. R$17 por festa pra eu ser monitora. E o meu pai virava pra mim e falava: "Fica em casa que eu te dou 20". Aí eu olhava pra ele e falava: "Não é pelo dinheiro que eu tô indo". Então já vê que é algo que eu já tinha de Uau, antes. ainda bem que você não ouviu teu pai. Eu não ouvi. Meu pai foi sempre muito em busca dessa estabilidade. E eu sempre fui muito. E, ó, não é por isso, é pela e ele- experiência, é por. E que é E ele fez por natural amor, dessa- tá? Sim, não, com certeza. É Ele fez natural por amor. dessa geração, né? Sim. Meu pai, É. minha avó também tinha muito medo dessa. Não, você tem que Sim. ter carteira assinada, concurso público, É. né? Exatamente. Eu falo que meu irmão, que ouviu Faculdade, muito aquela meu coisa toda. pai, tá Porque muito mais, eles se foram sente muito mais criados pra brecado. ser assim. E pra É. eles é... Como assim? Você tá louco? Sabe Aí eu quantos fui a negócios rebelde, fecham entendeu? no Brasil? Eu fui a rebelde. Mas hoje se você... Você quebrou um ciclo. Foi a verdade. E precisa quebrar esta mentalidade. Então, de novo, o teu negócio está intimamente ligado à tua crença, ao que você recebeu de informação da sua família, não é? E ao que você está disposto a quebrar. É. E isso é constante, é ad infinito. Talvez você não vá conseguir quebrar tudo numa vida, mas o máximo que você conseguir quebrar. Por isso que eu uso o meu próprio logo, que é um pentagrama. Ah, Tá vendo o pentagrama? aham, sim. Se você ficar em pé e abrir os braços e as pernas, você percebeu que você é uma estrela de 5 pontas? Sim. É verdade. Ok? Espiritualidade, trabalho, dinheiro, relacionamento e saúde. Você tem 5 áreas da sua vida. Se eu não estou alinhado com a minha fé, não importa que fé que seja, não importa a religião, mas sou ateu, mas eu tenho uma crença de que as coisas funcionam. Ok. Você já percebeu que às vezes no trabalho, a única coisa que você pode ter é fé para avançar? Se você não tiver uma fé alinhada, não vai. Ótimo. Então eu preciso alinhar minha fé. Trabalho. Vamos deixar o trabalho de lado. Se você está com problema de dinheiro, você vai produzir no trabalho melhor ou pior? Melhor. Melhor. Não, tem que... Né, Tá tecnicamente, precisando você de precisa Tá ganhar, precisando. é. Exato. Mas você vai fazer porque você tá com medo de ficar sem. de ficar sem. É. Essa energia do medo de ficar sem vai te... Não, aí vai te Né. atrapalhar. Pegou? Sim? Então eu preciso soltar isso. Preciso soltar um medo de perder. Maravilha. Relacionamento. Se você tá com um bom relacionamento familiar, conjugal, com amigos, dentro do trabalho, vai te dar mais energia? Vai. Com mais energia, você produz mais ou menos? Mais. Se você tiver uma saúde física, mental e emocional melhor, você vai produzir mais ou menos no trabalho? Mais. Maravilha. Se a tua fé estiver hoje alinhada, você vai produzir mais ou melhor? O Mais. que vai acontecer com o trabalho e com o dinheiro? Naturalmente eles virão. O resultado é consequência. Pegou? Isso é produtividade humanizada. Quando a gente harmoniza as 5 áreas e eu pego a energia dessas áreas que eu estou bem para colocar aonde eu preciso crescer, ela crescerá naturalmente. Sem tanto esforço. É isso que eu faço. Então a gente alinha... Não precisa ser sofrido, né, Saulo? entendi. Que a gente acha que pra ser feliz, ou pra ter prosperidade, ou pra ter abundância, tem que ser aquele negócio sofrido. Tem que sofrer, tem que se acabar. Se ralar. Exatamente. Não precisa ser sofrido. Eu posso trazer um ponto, talvez aqui final, sobre inteligência... Já ouviram falar em inteligência espiritual?
Você pode tudo aqui. Eu pode falar sobre inteligência emocional, espiritual, não sei. Tá bom, vamos falar de inteligência espiritual, que é uma visão espiritualista, lógica, mas que traz resultado. Vamos lá. Vamos olhar para Deus, o grande criador. Ele criou os planetas, criou a terra, criou abundância, criou água, criou o ser humano para poder vir aqui, dominar tudo e crescer, certo? Aí lá na Bíblia está escrito assim, vós sois a minha imagem e semelhança. Guarda essa frase. Né? Ninguém virá ao Pai a não ser por mim, Cristo. Então, o Criador tirou um pedacinho dele e criou a gente. Faça-se um homem, certo? Certo. A imagem e semelhança de quem? De Deus. Que criou? O Universo. Ok. Se ele criou o universo, eu tenho a mesma potência dele de criar coisas assim ou não? Sim. Numa pequena escala, mas eu tenho o poder de criar. Ok. Então eu tenho o poder criador. O que eu posso criar? Qualquer coisa. Não existe certo ou errado para Deus. Você pode criar abundância como pode criar escassez. Você pode criar reclamação como você pode criar alegria e gratidão. O que você quer criar? O que você criou na sua... Olha para o seu resultado hoje na sua vida. É pura resultado da tua criação. Porque você tem o poder criador dentro de você. Então a sua capacidade é muito maior do que você. Imagina. Qual que é a minha frase? Você é muito mais capaz do que imagina. Porque você tem o poder criador dentro de você. Essa é a primeira coisa. Quando eu falo assim, eu não posso. Pode. Tá? Você pode mais. Mas eu não sou capaz. Dá para aprender? Alguém já fez? Então você consegue. Ok? Merecimento. Eu não sei se vocês acreditam ou não em reencarnação, mas eu vou trazer aqui uma visão espiritualista. Se ele te encarnou aqui agora, te deu uma vida, e aqui só um puxãozinho de orelha, Deus te deu a tua vida para você cuidar dela e parar de cuidado dos outros. Ótimo! Bom? Vá cuidar da tua vida. Já não é tão fácil cuidar da nossa. Para de cuidar da dos outros e ficar assumindo. Parar de virar mãe de pai, mãe de irmão, mãe de vizinho. E vá cuidar da tua vida e da tua família. Mãe de marido, tá bom? Teu marido é o teu marido, você não é mãe dele. E você não é pai da sua esposa. Desculpa. Sim? Não, faz todo sentido. Então, quando a gente fala de ser, fazer e ter, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Minha capacidade é tão grande quanto a dele. Por merecimento, tudo aquilo que eu sou, mas o que eu faço é igual ao que eu tenho. Então, aquilo que eu sou, na minha crença, mas o que eu faço, o resultado é consequência. Então, ter é uma consequência. Mas eu não sou merecedor. Você recebeu uma vida de Deus. Se você recebeu a vida de Deus, é porque ele sabe que você é merecedor de estar aqui hoje. Quem é você para duvidar dele? Então, seu merecimento é muito maior. Então, para de acreditar em besteira. E vai. Porque você pode mais do que imagina. Porque ele te deu a vida, te deu a centelha dele, uma capacidade infinita, te deu o merecimento de estar aqui. E vem falar pra mim que você não é merecedor? Eu não falei isso aqui. Olha, eu não falei que isso aqui ia ser uma aula, não gente. Não dá pra duvidar dele. E isso fez eu entender que essa inteligência espiritual pode nos tornar mais produtivos. Entende? É verdade. E aí eu desenvolvi um método muito simples. 3 gestões. Gestões da prioridade, gestão da sua energia e gestão no tempo. Quando eu tenho a gestão das minhas prioridades, eu sei o que eu preciso fazer de primeiro, eu vou produzir mais ou melhor. Percebeu? Sim. Se eu tenho a gestão da minha energia, que energia? Física, mental, emocional e espiritual. Eu vou ter mais energia para produzir mais ou menos? Mais. Se eu consigo administrar muito bem o meu tempo, sabendo aonde eu vou colocar as prioridades, existe uma coisa chamada zona de alta performance, que eu posso explicar depois. Mas se eu administro muito bem o meu tempo, colocando prioridade naquilo que eu tenho já um pico de energia legal para produzir mais, minha produtividade vai ser maior ou não? Vai. Com certeza vai. Por isso que meus mentorados crescem de 20% a 100% de forma natural. Porque é só fazer o ajuste dessas 3 gestões. E é simples. Não é fácil. Exato. Mas é simples. Mas só quem está disposto a fazer e se permite fazer, vai para cima.
Ah, gente, Nossa, essa palestra vai É ser... isso. Eu não posso, assim, Eu vou falar que, sério, olha, minha entrega pra vocês naquele palco vai Olha, ser... eu tô ansiosa demais. Não, dia 31 Não falei vai que ia ser um pegar aquecimento? fogo Calma. aquele palco. Não, É foi só o começo. sensacional. Que aula, que Gente, papo. quanto tempo. Você vê, a gente não tem... Não dá, e se deixar eu vou longe. Tira o microfone de mim, pelo amor de Deus. Saulo, olha, eu só tenho que te agradecer, Imagina, porque esse né? bate-papo foi uma delícia, foi uma verdadeira aula. Foi. Foi um Obrigado. tapa na cara da gente, de Sim. muita gente que está nos ouvindo. Olha, eu posso falar que foi um dos podcasts mais produtivos, a gente falando de produtividade, Exato. que a Obrigado. gente teve aqui. E eu só queria, para finalizar isso, eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos agentes de viagem que muitas vezes estão começando a sua jornada ou ainda que já estão na jornada há muito tempo, mas eles são aquelas famosas urgências. São, né, trabalham em casa, não tem equipe. Deixa uma mensagem para eles, que eu sei que eles também vão te encontrar lá no Magic Makers. Eu quero que eles te deem um abraço, te Nossa, agradeçam. eu vou ter o prazer de abraçar todos. Mas deixa uma mensagem final para eles e coloca também como que eles podem te encontrar, suas redes sociais. Legal. Meu recado para todos vocês que estão começando agora ou já estão no mercado de turismo há muito tempo. Eu tenho um lema que mesmo diante das adversidades da vida, diante dos desafios da vida, daquilo que você chama de problema, eu tenho um mantra que eu sigo comigo, que é um mantra que vem de uma técnica chamada Access Consciousness, que diz o seguinte: eu não desisto, não me entrego, eu não me abandono. Repete isso para você todos os dias. Estuda, se capacita, aprende, erra, vai errar para você aprender. Errar é parte do processo, não existe fracasso. Ou você aprende ou você acerta. Não existe fracasso. Então erre para que você aprenda o mais rápido possível, mas não desista. Não se entrega e não se abandona, porque você pode muito mais do que você imagina. Você merece muito mais do que imagina. O cara lá em cima confia em você. Ele sabe que você pode muito mais. Ele quer que você faça muito mais, mas você precisa, através do livre-arbítrio, escolher fazer muito mais. Se permita avançar. Enfrenta seus medos e não para por nada nessa vida, porque ele sabe que você pode. Só recebe. É isso. Nossa, Ai. Vai. Fala o seu Instagram, pessoal, como que te encontra. @Saulo Bocaneira com 2 Charlie. Desculpa, com 2 C. Dois Charles, eles Eles sabem. Eles Saulo Bocaneira, você vai me achar em todas as mídias sociais. Saulo Bocaneira, só existe um, graças a Deus. Saulo Bocaneira, só me achar lá. E se entrar no Instagram e me mandar um oi, eu tenho o prazer, e eu faço isso com todo mundo, eu mando uma mensagem orgânica pra todo mundo, que olha, que legal te receber aqui, eu vou te mandar uma mensagem te agradecendo a gentileza de começar a me seguir no Instagram, porque é assim que todo mundo merece ser recebido. E não esqueçam de ver o Saulo ao vivo, presencialmente, no Magic gente. Makers, ao vivo, no dia 31. Se a aula prepara. daqui foi ótima, imagina ao vivo com ele lá no palco. Que isso? Já leva uma caixa de Kleenex, porque eu acho que você vai precisar. Faz um favor, coloca no kit retoque de maquiagem, por gentileza. Vai precisar, Vai precisar. Nossa, vou me borrar inteira. Vai. Vai, né? Ai, só pra não dar spoiler, só leva um kit de maquiagem. Tá bom, Ó, combinado. vou botar no kit lágrimas de alegria. Saulo, meu querido, muito obrigada. Eu Foi um que agradeço. prazerzaço ter você Que aqui. honra poder estar aqui. Obrigada por sua apresentando. amizade e estamos Acima juntos. de tudo. Seguimos juntos. Seguimos sempre juntos. Tá bom? Contem sempre comigo. É isso. Obrigado pelo Obrigada, carinho. viu? Arrasou demais. Tamo E muito junto. obrigada a você que ficou com a gente até agora. Que espetáculo, né? Que episódio. E se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou desse bate-papo. E eu te espero semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau.